Gente, nós vamos iniciar. é, a gente está divulgando, né, o SEAC, esse Centro de Apoio às Câmaras Municipais, né, porque realmente é um órgão novo. Hoje a maioria aqui, né, não são vereadores, a maioria aqui são assessores de Câmara, né, advogados de Câmara, não conhecem, que vocês viajam um pouco a capital, né, da existência do SEAC. Os vereadores que tiveram há pouco tempo, agora um ano, nesse ano no SEAC, já conhecem a estrutura, né? Alguns vão conhecer ainda, né? Mas o SEAC basicamente é isso aí, vamos ver. Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na região central de Florianópolis. É nesse espaço que funciona o Centro de Apoio às Câmaras Municipais. O centro foi inaugurado no início de 2017, com o objetivo de valorizar o trabalho desenvolvido pelos vereadores catarinenses. Ele é um espaço de relacionamento institucional entre a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais de vereadores. Além de um escritório de apoio que a gente disponibiliza, um espaço para fazer reuniões, computadores com impressora, enfim, todo o material de apoio que ele precisa para realizar algum trabalho, ele conta também com uma assessoria jurídica legislativa. O servidor Sérgio atua na consultoria legislativa e jurídica. Segundo ele, as principais dúvidas dos vereadores são sobre a constitucionalidade das propostas. Como muitas câmaras não têm estrutura suficiente para atender todos os vereadores, muitos recorrem ao centro de apoio em busca de orientação. Todos os partidos são bem-vindos. Nós temos uma demanda muito grande de consultas, né? Uma demanda muito grande de consultas. Eles nos procuram bastante, é surpreendente o número de vereadores que nos procuram, né? E a gente procura atender eles, né, dando a melhor orientação possível, né? Toda a estrutura oferecida pelo SEAC é gratuita. O atendimento pode ser feito pessoalmente ou através dos contatos disponíveis na internet. Desde que o espaço foi inaugurado, quase 7.000 vereadores passaram pelo setor. A Juliana, de Leoberto Leal, e o Gilberto, de Urubici, aprovaram o local. É super importante assim, para nos orientar, todos os vereadores, né? Isso é muito importante, nós temos onde buscar apoio ao vereador para trazer, sem dúvida nenhuma, os projetos que vêm da iniciativa de qualidade de vida nos seus municípios. Além da consultoria legislativa e jurídica, o Centro de Apoio às Câmaras Municipais também atua na divulgação de boas práticas desenvolvidas pelos vereadores. Se o vereador tem algum projeto que tenha causado algum impacto positivo na sua comunidade ou na própria Câmara, ele pode compartilhar no nosso site, que nós vamos compartilhar com autorização dele entre todas as câmaras e vereadores do Estado, para que eles possam crescer juntos, porque muitas câmaras municipais, especialmente as menores, as cidades mais do interior, têm muita dificuldade de atuação, dificuldade de recurso, e a ideia é fazer com que eles compartilhem entre si esses projetos e cresçam juntos, né? Beleza? É isso aí. Então, aqui na recepção... Assembleia Legislativa. Aqui na recepção tem um cartãozinho nosso do SEAC, ali tem um e-mail, a consulta pode ser feita por e-mail também, tem um telefone, né, fixo, eu acho que tem um celular também ali, que é um celular do SEAC, né, vocês podem mandar por WhatsApp, né, ou então conversar com a gente mesmo, né, se a gente não responder na hora, mas em questão de 24 horas a gente está respondendo a pergunta de vocês, telefonando, dando retorno, conversando, tirando as dúvidas, batendo papo, tá? Dessa maneira que funciona. E ali diz assim, não é gratuito. Claro que não é gratuito, mas aí te especificou aquilo não é gratuito, é porque havia muitos vereadores que chegavam lá, sim, mas não tem que pagar, porque eles estavam acostumados com a UVESC, porque a UVESC tem, mas a UVESC é uma entidade, ninguém está tirando mérito da UVESC. A UVESC é uma entidade, ela tem que sobreviver com recursos próprios, né? E ela tem que, então, arrecadar alguma coisa. Então, a UVESC cobra, né, uma consulta, ela cobra uma mensalidade, eu não sei como é que é. Então, quando você vai consultar o advogado, ele cobra alguma coisa, né? Ela cobra uma taxa, alguma coisa assim. E a Assembleia não tem cabimento nenhum que cobrasse alguma coisa, né? Pelo contrário, a gente tem que prestar esse serviço às câmaras municipais. Então, a gente fica à disposição de vocês, né, para esse fim. Para atender vocês lá. E lá tem toda essa estrutura mesmo. Lá vocês têm computador, lá tem impressora. Então chega lá, senta, quer fazer um requerimento para o deputado, um ofício. Vai lá, é a casa de vocês.
É a extensão de qualquer Câmara Municipal, né? E está aberto para todos os partidos políticos, independente. Lá não tem como. O presidente pode ser do PT, do PMDB, do PSD, não tem problema. O SEAC é de todos os vereadores de Santa Catarina. Então, está lá, é livre, né? Estamos lá para atender vocês e é muito bacana. Então, o cartãozinho nosso está ali, tá? Vocês podem usar, usem bastante mesmo, é um direito de vocês, né? E quanto mais vocês usarem, mais nós vamos crescer, mais nós vamos nos estruturar e com estrutura, certamente, né? Com uma estrutura maior, nós vamos servir muito mais vocês, vamos trazer cursos, vamos né, promover cursos de interesse das câmaras municipais, cursos gratuitos, né, feitos por nós ou pela Escola do Legislativo da Assembleia, né, vamos atender as demandas das câmaras municipais de Santa Catarina. Esse é o nosso objetivo, né, e eu acho que vai ao encontro que vocês querem, que vocês precisam, né, e a gente tem uma grande satisfação de receber vocês lá, como também ter o feedback de vocês aqui a qualquer momento, tá ok? Agora vocês continuam com o nosso amigo professor Luiz Fernando, que é Machado, eu também sou Machado, né? Vamos fazer uma dupla. Sérgio Machado e Luiz Fernando Machado. Os homens que não são picareta. Então tá. E nós vamos continuar então agora, hoje de manhã, com lei orgânica, a continuação de ontem, né? Acho que terminamos hoje, né? Hoje de manhã, e final da tarde, eu acho que começa o regimento interno, né? Vamos ver, vamos esticando. Uma coisa que eu queria pedir, eu vou estar embaixo com o microfone, tá? Eu vejo, ontem eu não queria falar assim, mas vamos conversar. É muita conversinha, mas a conversinha não é conversinha de má fé. É conversinha que eu vejo que é dúvida entre vocês. E essa dúvida entre vocês é muito importante para nós. Que mesmo se debater no colega é muito importante, nós queremos escutar essa dúvida. Não, mas isso pode ser isso. Vamos explanar essa dúvida. Tá? Conversa com o colega, mas vamos conversa conosco. Tá? Vamos explanar essa dúvida, vamos tirar a dúvida, porque isso provoca o debate. E provocando o debate, a palestra fica bem mais produtiva. E a gente sai daqui com com conhecimento melhor, né, com a bagagem melhor e bem esclarecido, sem dúvida alguma. Então é muito importante que aconteça realmente esse bafafá, mas esse bafafá conosco. Tá? Vamos perguntar, não tenho vergonha. Tá? Ninguém nasceu sabendo, ninguém aqui é doutor de tudo, sabedor de tudo. A gente também está aprendendo. Nós aprendemos com vocês também. Né? Vocês aprendem com a gente aprende com vocês, com a experiência de vocês, surgem casos novos que a gente nunca tinha escutado, né? E realmente a gente está aqui para tirar as dúvidas. Né? Então vai ser bem mais produtivo essa conversinha que a gente faz, que é normal que a gente faz. Mas isso é assim, lá está acontecendo. Vamos socializar, né? Essa dúvida, essa pergunta, esse comentário, porque vai ser bem mais produtiva, né? A palestra aqui do professor Luiz Fernando. Tá ok? Amigo, toda a sorte do mundo para ti. Um abraço. Bom dia de alegria. Muito bom. Vamos lá, sem delongas. Nós precisamos fluir, né, então, esse assunto. Nós, como falamos, a leitura é árida da lei orgânica, como do regimento, mas precisamos elencar os pontos que são mais notórios, né, em que possamos, com isso, identificar, né, então, as mudanças possíveis. Né? Hoje nós vamos iniciar, então, lá no artigo 32 da lei orgânica, nós encontramos o tópico sobre a perda do mandato do vereador. Uma reprodução que foi feita pela Constituição Federal na lei orgânica, né, e essa construção, né, que o legislador municipal fez, colocou ainda, né, fixar residência fora do município baseado no Decreto-Lei 201 de 67, porém, nós encontramos no inciso 7 esta expressão que está deslocada de conteúdo. Me ajudem nisso. Tá? Vejam que as reuniões ordinárias são as que se realizam nos termos do regimento interno, computando-se a ausência dos vereadores, mesmo que se não se realize por falta de quórum. Então, para dar sentido a essa expressão, sugeriria, né, então, o inciso 7º,
dentro dos incisos que correspondem ao artigo 32. Né? Então, o inciso 7º poderia ser construído daquela maneira, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo justificativa fundamentada. Então, daí você fecha o inciso 7º, então, nesse contexto, deixando os descontos, né, por ausência lá para o regimento interno. Né? Então, você vai, com isso, lapidando a lei orgânica, deixando-a mais tranquila. Tudo bem? Perguntas? Olha, perguntem a hora que quiserem, no momento que desejarem, tá bom? A próxima. Essa ausência da extinção do mandato na lei orgânica. Se fala da destituição dos membros da mesa diretora, tópico que nós veremos daqui a alguns slides, mas não se tem a previsão como será a extinção do mandato do vereador. Né? Então, para que toda a sociedade entenda que a lei orgânica, que é a lei maior do município, nós sugerimos, né, então, essa expressão. Né? Extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito, tornando-se efetiva depois de lida na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. É uma boa prática utilizada em outras casas e que poderia ser replicado também, né, aqui nas casas aqui representadas. Tudo bem? Próxima. Essa questão da renúncia é algo que também desperta o interesse. Foi me perguntado lá na Câmara Municipal de Patos. Ora, nós vamos, na Paraíba, né? Então, escuta, nós convocamos um suplente, mas o suplente falou assim, olha, eu não quero assumir. Né? Como é que fica? Vamos chamar o próximo. Ocorre que o suplente ele não perde a qualidade de suplente, não é vereador, porque não assumiu. Então, nós temos que perceber isto. O fato curioso também nós encontramos em Mococa, São Paulo. Imagine, né? Então tem 8 vereadores, aí meia hora antes, né, o 9º vereador diz assim, olha, eu não vou comparecer, então chama o próximo da lista. E o próximo da lista já estava sentado ali na tribuna, então fica fácil, vem aqui, assume. Então, para aquela sessão, para ter o quórum. Então, são fatos que a gente vê ocorrendo que convocar um suplente apenas para uma sessão, quando as sessões são realizadas uma vez por semana, toda segunda-feira, às 19h30, ou então 19 horas, ou 18 horas, que seja, isso nas câmaras onde tem o mínimo de vereadores, o Ministério Público já até adiantou, olha, se fizer isso de novo, vai ter dificuldade depois para se explicar, né? Porque com isso você consegue, até mesmo entrando no site lá da Câmara Municipal, identificar quais os vereadores que entraram em exercício em 2 anos. Você vai lá, olha, tem 20 vereadores, mas a Câmara só tem 9, como é que aparecem 20 aqui? Né? Então, algo assim muito perigoso, né? Até porque o 10º acaba sendo também comprometido no pagamento, né, então, daqueles vereadores que são chamados naquela oportunidade. Né? Então, a questão da renúncia é outro fato que a gente vê encontrar também. Muitas vezes, né, o vereador ele tem outras atividades, aí acaba assumindo outros cargos. Eu conheço deputado federal que foi vereador no seu mandato. E, então, com isso, ele tinha que optar, fazer opção do seu mandato. Renuncia, porque não há possibilidade do exercício de 2 cargos eletivos. Né? Ou até mesmo se ocupar um cargo, né, então, em outra esfera da própria unidade da federação, né? Então ele é delegado de polícia, lotado aqui, bom, agora eu vou chefiar a polícia. Então, quer dizer, é vereador, delegado de polícia, mas vou lá para Florianópolis chefiar, né, então ser secretário de segurança, ele vai ter que renunciar, porque aí gerará a incompatibilidade.
né, de horários e tudo. Então, é natural que a renúncia também seja prevista na lei orgânica. Mas, para isso, uma vez que aquele vereador ele venha renunciar ao cargo, né, claro, né, então que extingue-se o seu mandato também. E, nesse caso, será submetido a processo que visa ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos. Essa foi uma construção dada pelo legislador federal, no sentido de que aquele que esteja respondendo também a um processo criminal, se renunciar, ainda continuará respondendo. Então, essa é uma outra possibilidade. Porque antes, olha, estou respondendo a um processo, vou renunciar, vou ficar isento? Não, está respondendo porque estava no cargo. Então, veja aquilo que hoje, né, então, o Supremo tem definido a respeito dessas situações. Então, se o vereador estiver respondendo a processo, ainda assim, renuncia, né, então, é preciso considerar até que ponto isso vai ter a suspensão, né? Próxima. Prazo de posse do suplente convocado. Uma cópia que foi dada da Constituição, né? Então, para o deputado, o senador, quando convocado, tem o prazo de 15 dias para que ele se apresente, né? Mas aqui nas nossas câmaras, se a gente colocar 15 dias, não vai ser uma prática. Porque hoje se convoca aquele suplente de vereador, imediato ali ele estará, né, então, exercendo suas atividades. Precisa esperar tanto tempo, né? Então, com isso, merece aí o reparo, né, no artigo 34, parágrafo 1º, né, então, colocando uma sugestão, né, 24 horas, né, para um prazo ali adequado, né, então, para essa assunção, né, daquele suplente convocado. Próximo. Professor. Opa! Aqui. Uma pergunta ali, vou voltar lá, e aí me chamou a atenção uma coisa. O suplente convocado esse termo deverá tomar posse no prazo de 24 horas. Esse termo não é muito forte, esse deverá. Sim, é forte e é obrigação. Porque nós temos que entender no campo, né, jurídico os direitos e deveres. Então, elencando aquilo que é de direito do vereador ser convocado. Mas é dever dele obedecer àquela convocação, a não ser que ele decline, né, então, da assunção do seu mandato, ainda que suplente. Achei curto o prazo. Não sei se o pessoal concorda, achei curto. Deverá em 24 horas, não sei se o pessoal concorda, né? Curto. Né? Seria até 5 dias, porque eu achei curto demais. Esse deverá, como obrigação, muito curto. Ele pode ser convocado hoje, mas ele tem um compromisso já marcado, aquelas 24 horas é curto. Ele mas justifica, é uma né? coisa de ser pensado. Eu coloquei ali uma vírgula, salvo justo motivo aceito pela Câmara. Ele pode justificar, olha, liga para ele, olha, estou em viagem. Aí ele leva ao plenário. Ele não poderá assumir naquela oportunidade. Então, chama o próximo. É uma peculiaridade a ser tratada local, né? Ele tem que justificar, né? Mas é um direito dele. Né? O que acontece muitas vezes é que você pode vir, não pode? Então, olha, chama o outro. Mas, espera aí, deixa eu justificar por que eu não fui. Por que acontece? Há interpretações diversas que se diz assim, se o suplente será considerado renunciado ao cargo o suplente que não comparecer à sua convocação. Isso é perigoso, né? Porque no momento que vem a colocar essa expressão, você tira o direito do vereador suplente assumir, né? Então, ali na Câmara, porque ele é de outro partido, é disso, aquilo, outro, quer dizer, e lá vem aquele vereador que cria dificuldades no desenvolvimento das sessões, vai ter que convocá-lo, né? Então, quer dizer, então vira muito pessoal, né? E não é assim. Então, por isso que é interessante colocar o motivo que justifique a sua, vamos dizer assim, a sua ausência na convocação. Doutor, tanto a convocação, salvo engano, tanto a convocação quanto a sua justificativa tem que ser ato formal, certo? Perfeito. Tem que ser formalizado para ele. Mesmo se ele estiver fora do município, você não consegue exercer
o ato formal, porque vai depender da citação pessoal dele, é Perfeito. um negócio pessoal, por isso que é o deverá, né? E também outra coisa, né, que a renúncia deverá ser por escrita. Porque vem outra aqui, o meu vizinho falou que o vereador não veio assumir, não, porque ele renunciou, vai renunciar, não vai assumir. Quer dizer, tem que ser por escrito também. Claro, né, que numa concepção tecnológica de inovação, até uma assinatura por certificado digital, isso poderia ser interessante num aplicativo que a Câmara poderia desenvolver, né? Então, existem vários aplicativos, né, com isso, com essa possibilidade, né, de se colocar, né, então, aquele suplente quando vai ser convocado. Isso é possível, né? Tem aplicativo, o SAPL, por exemplo. Se eu abrir aqui o SAPL em meu celular, eu sei dos projetos, das proposições, das sessões que estão ocorrendo, né, em determinadas câmaras municipais, por exemplo. Posso fazer consulta da pauta da sessão. O nosso amigo lá, o Jonas, né, então, lá de Fênix, né, da Câmara de Fênix, participou de um curso em Campo Mourão, né, sobre o SAPL, né, e viu lá, né, tem até aplicativo, né, isso é interessante. E com esse aplicativo, o vereador ele pode dizer, olha, eu não vou comparecer à sessão, então convoca outro, e assim por diante. Tudo bem? Mas prazo de posse ali do suplente, olha, os direitos inerentes ao suplente abrangem unicamente o direito de substituição em caso de impedimento e o direito de sucessão da hipótese de vaga. Quais são os impedimentos, né? Normalmente ocorrendo daqueles afastamentos temporários, né? Por licença, por férias, férias de vereador. Depois eu vou falar um pouquinho, né? Então, são os afastamentos temporários. Agora, afastamento definitivo gera o quê? A vacância. É morte. Então, a extinção do mandato, né, que também por renúncia. Né? Isso realmente é a vaga em definitivo. Ok? E o Supremo já declinou a respeito disso, né? Do fato gerador da convocação, em caráter permanente ou temporário. O suplente dispõe de mera expectativa de direito, não necessitando, por isso mesmo, qualquer outra prerrogativa de ordem parlamentar. Né? Então, por quê? Enquanto suplente, ele não é vereador, não assumiu ainda, né? Então não tem as prerrogativas do cargo, com sentido lógico. Porque poucos conhecem e compreendem o papel institucional do legislador e o funcionamento do poder legislativo de suas cidades. Vamos lá? Quem se habilita? Dessa dinâmica. Vamos ver, alguém quer dar uma opinião? Vamos ver. Por favor, só um minutinho. O vereador titular, ele se licencia para assumir um cargo de confiança do governo. Assume o suplente. Na escolha da mesa diretora para o segundo biênio, esse suplente pode assumir, ou tem que voltar o titular para fazer a votação, para votar no caso. Por favor, seu nome. É Hilário, de Guarujá do Sul. Vereador Hilário. Vereador. Interessante. Vejo que a temporalidade do cargo evita assumir outros que são, vamos dizer assim, ainda que temporários, mas de importância dentro da Câmara Municipal. O que, se nós pegarmos subsidiariamente os regimentos da Câmara e do Senado, de algumas assembleias, o suplente convocado estará impedido de assumir cargos eletivos dentro da própria casa. O que são os cargos eletivos? Se a Câmara Municipal confiou àqueles que estão no mandato assumir a mesa diretora, então, nesse caso, que tem por 2 anos, por 1 ano, então aquele suplente que foi convocado, ele não teria condições de fazê-lo. E já vimos muitas situações assim, porque o regimento é omisso. Então, teria que colocar um dispositivo no regimento da seguinte maneira: o suplente convocado em vaga temporária não assumirá cargos da mesa. Ponto. Aí você sana essa questão, né? Bom dia.
Na verdade, Seu assim, nome? o nosso regimento interno ele faz a previsão que ele não pode ser eleito para a mesa diretora. A questão do vereador é quanto à votação para a mesa diretora, porque no caso, no nosso regimento interno, ele é omisso quanto à votação. Obrigada. Maravilha. A senhora é de Guarujá do Sul. Tá bom. Fala o nome, a Câmara, por favor. Se puderem fazer o nome, né, identificar, é legal. É Fernanda. Tá bom. Obrigado. É interessante isso. O regimento prevê, tá? Mas não prevê a questão daquele suplente que estará, no caso, ocupando o cargo já como vereador, o impedimento de votar é omisso nesse aspecto. Ora, vamos ver. O que diz a Constituição lá no artigo 29? Que o vereador é inviolável por suas palavras, opiniões e voto. Enquanto estiver no exercício da vereança, ele vota, participa, né? Então, poderia colocar, né, nessas questões, né, sobre as prerrogativas, né, então, dos vereadores, que muitas vezes, pode olhar os regimentos de vocês, não tem direito, só tem deveres o vereador, né? É algo assim que precisa, né, ser bem discutido, né? Mas, toda sorte, né, ele tem o direito de votar, sim, né? Então, nas proposições e eleições também. Incrível, porque nós vamos deparar com algumas situações bem curiosas, apontando aqui o próprio presidente, quando é que ele vota, ou até mesmo se aquele que foi denunciar uma autoridade, se ele participará da CPI, por exemplo, se ele vai votar. Vamos aguardar, então. Vamos entrar na dinâmica, professor? Essa dinâmica ali, eu vou ver se a gente consegue introduzir para entrar nessa dinâmica. Eu acho que é interessante. Porque poucos conhecem e compreendem o papel institucional do legislador e o funcionamento do poder legislativo em sua cidade. Na verdade, me leva a pensar que a Renata, essa menina nossa, coordenadora do SEAC, ela está fazendo um trabalho em toda Santa Catarina de conscientização nas câmaras municipais do papel do vereador. Então, já começa na Câmara Municipal, né? Muitos vereadores não sabem do seu papel, já dentro da Câmara Municipal. Imagina a comunidade. Eu já escutei que vereador serve para o cara ser presidente da Câmara e hastear a bandeira junto com o prefeito. Eu já escutei isso, né? Vereador serve para colocar nome de rua, e para mais nada, né? Então, tem que haver realmente, eu não sei, eu acho que tem que haver, eu não sei, uma inclusão de alguma cadeira no ensino fundamental, que possa explicar a função das instituições, alguma coisa nesse sentido, porque o povo tem que ser educado para isso. Raramente a gente vê os plenários da Câmara cheios. Quando é que a gente vê os plenários da Câmara cheios? É quando tem um problema na comunidade grande, que eles querem lá pressionar, para a gente pressionar o prefeito, para arrumar a ponte, né? Para tapar o buraco da rua, para o posto de saúde que não funciona, para a gente provocar a ação do executivo, né? Parece que é assim. O que vocês acham que pode acontecer para a gente melhorar isso? Alguém tem alguma opinião que possa somar, acrescentar aqui? Só um minutinho, só um minutinho. Odemar Marques, vereador São Miguel do Oeste, é o primeiro mandato que estou na política aí. E eu sempre tenho tido atrito com certos secretários do prefeito, na administração, que muitas vezes, para meu gosto, parece que não estão fazendo aquele trabalho que deveriam fazer. Eu pergunto, eu entendo que vereador, criador das leis, e fiscalizar o trabalho do prefeito. Se o prefeito não é quem está trabalhando, é através dos seus secretários, eu estou sempre no pé do secretário. Quando o secretário eu acho que podia fazer mais e não está fazendo. E aqui tem acontecido comigo muitos atritos com certos secretários, porque eu cobro muito. Eu, quando posso trabalhar, eu trabalho muito, e então acho que deviam fazer. Quero aproveitar ao mesmo tempo
Eu, espontaneamente, sou vereador, posso fazer algum serviço, eu acho que até, no meu entendimento, é muito importante. O vereador pode ajudar em algum serviço, o trabalho que seria dos funcionários da prefeitura fazê-lo. Muitas vezes eu desbroto em roda das árvores, aqueles brotos, limpo o bueiro, capino a rua, espontaneamente, gratuitamente. Tem gente que diz, eu inclusive aqui, um vereador deu parte no Ministério Público no início do meu mandato, porque eu fazia algum serviço para o município e que o vereador não podia trabalhar. Então, isso eu quero colocar para ver o que diz sobre isso. Muito obrigado. Tudo bem. Vereador Damar Marques, nós temos que venerar, né? Então, a sua disposição, a sua coragem, o desprendimento de fazer em prol da comunidade, da sociedade. Vejamos que exemplos há de determinados prefeitos por aí afora e vereadores também que eu conheço que realizam esse tipo de atividades, tarefas, sem ter aquela ideia de, olha, será que eu vou tirar voto daqui ou dali? É outra questão que a gente antecipou aqui. Nós estamos apenas antecipando o debate quando falarmos do regimento dentro daquilo que poderia ou não o vereador realizar. Nada impede que o vereador ele tenha a sua vontade de fazer pela comunidade, e ainda que, né, então, os secretários municipais, sendo auxiliares direto do prefeito, né, então, tenham também as suas atribuições dentro de suas pastas, e assim conseguir, né, realizar as suas tarefas, né? Então, creio que hoje nós estamos numa sociedade partindo para o solidário, não para o individualismo. Nós precisamos compartilhar, e toda vez que nós compartilhamos, até mesmo você tem seu WhatsApp, tem seu Face, né, então você compartilha. Então, a sociedade hoje vive nisso, no compartilhamento, e não na retração. Obviamente que compartilhar aquilo que é saudável, aquilo que é bom, né? Então, aquilo que vai, né, edificar a cada pessoa, né? Então, penso assim, né, vereador. Mas depois nós iremos ampliar esse debate, falando sobre assistencialismo, sobre patrimonialismo, sobre algo que não é pernicioso, né, então, para a democracia. Mais uma intervençãozinha aqui. Só trazer o conhecimento, uma boa prática que aconteceu na nossa região, exatamente nesse sentido, de levar o que seja o poder legislativo. Lá na nossa região, nós temos uma associação chamada CAN 12, que congrega os 25 municípios da microrregião 12, do estado do Paraná. E essa associação, vendo a necessidade de levar a informação ao mais jovem, criou-se um concurso de redação, onde o teor principal era a lei da informação. Então, uma criança, a gente voltou para a criança para ter essa intenção dela, entrar no portal da transparência e dar uma olhada no que acontecia no seu município. Foi soltada uma cartilha de como ela se fez esse procedimento, e nós fizemos o concurso de redação e um concurso de desenho para crianças menores. Nós tivemos aí mais de 3.000 crianças inscritas, onde nós fizemos uma grande festa com a premiação, enfim, foi realmente um sucesso. Então, eu vejo que essa forma de levar até a pessoa, aquela de 35, 40 anos, a gente não vai conseguir atingir, mas a gente consegue atingir a de 15, a de 14, exatamente levando essa parte da cidadania. Então, que se essas boas práticas se replicam e realmente a gente consiga fazer com que a criança tenha a intenção de vir na Casa Legislativa, se não vir, conhecer, e se não, de repente, conhecer a prática legislativa, pelo menos exerça sua função de fiscalização, que é hoje usar as ferramentas que nós temos aí, a própria Interleges com o portal modelo, né, que é um sucesso também, que pode entrar e ver todas as informações. Acredito que dessa forma a gente vai levar a informação e se transformar o Brasil um pouco melhor. Perfeito. Obrigado. Ontem fiquei muito feliz quando o vereador falou, olha, nós estamos já implantando a Câmara Mirim também, né, algo que é bem salutar. Depois concito a procurar a professora Luciana, da Escola do Legislativo da Câmara de Blumenau. O projeto do vereador Mirim é a realização de sessões nas escolas. Então, isso em cada escola da comunidade se faz as sessões, né, então, dos próprios vereadores Mirim. E lá são obtidas grandiosidades de ideias
que levam até mesmo a repercutir, né, então, na própria Câmara Municipal. Vale a pena, né? Então, a professora Luciana, né, lá da Câmara Municipal de Blumenau, da Escola do Legislativo. Eu aproveito, às vezes, que fica meio fora do eixo, se fica Blumenau fica meio fora do eixo, os vereadores que comparecerem a Florianópolis procurarem também a Escola do Legislativo, da Assembleia, que eles também têm esse projeto Câmara Mirim. Maravilha. Né? Uma maravilha. Uma pergunta lá, só um minutinho, eu vou levar o microfone. Minutinho. A gente fala maravilha. Quem é de Maravilha aqui? Ah, está aqui, né? Só para corroborar com os vereadores, nós temos implantado na Câmara de Iraceminha, e a Leia tem dado um apoio muito grande. A gente até não tinha conhecimento dessa de Blumenau, mas a Leia, inclusive, palestras, formação para os jovens mirins, ela tem da escola. Ela tem nos dado um apoio bem grande. E a gente faz na Câmara, mas traz as escolas para dentro da Câmara. E tem sido um resultado muito efetivo junto à comunidade, junto aos vereadores, tem sido bem legal. Maravilha, bacana. Tomara que um dia também crie a Câmara Municipal dos Idosos, né, vereador? Ela traz até um kit com informações, uma bolsinha, cartilhas, bem interessante. Não, legal, parabéns. É isso mesmo. Então, por isso, né, então a gente provoca essa discussão, né, no sentido de que há condições, sim, de fortalecer o legislativo. Próximo. Bom, vamos lá. Compete privativamente à Câmara, né? Então, uma competência privativa. Né? Então, a questão dos subsídios é muito levada em conta. Né? É preciso entender que diz o artigo 39 da Constituição Federal, quando se trata de subsídio. Subsídio é parcela única, que não pode ter nenhum outro agregador, né, financeiro para que isso venha aumentar, né, então, a questão remuneratória. Nós temos visto que é eleito presidente de Câmara, então ele tem direito a uma verba de representação. Esqueçam essa expressão, né, que tanto tem feito com que os ex-presidentes devolvam aquilo que ele percebeu com juros e correção, taxa Selic, joga tudo em cima, né, então, daqueles que receberam verba de representação. Então, é preciso entender isso, subsídio, ainda que, se quiser fazer com que o presidente tenha os valores diferenciados, então que o subsídio dele seja 20%, 30%, 40% a mais do que, então, os outros vereadores, né? Mas não dessa maneira. É curioso, né? Porque lá em Erechim, por exemplo, tem 10 membros da mesa diretora. São 17 vereadores, 10 membros da mesa diretora. Eu falei, olha, mas como é que é isso aí? Né? Então, quem é que ganha subsídio a mais aqui desses membros? Não, é só o presidente. Mas para que tanto? Daqui a pouco você tem um plenário, né, só pela mesa diretora. Né? Então, é preciso também ter esse cuidado. Né? Quando se fala em subsídio, nós temos que perceber que a legislação mudou e também acompanhar o que diz a Constituição do Estado em relação à fixação dos subsídios. Vejam só, o artigo 28 está dizendo ali, compete privativamente à Câmara, né? Mas vejo que poderia ser enquadrado aí no 27, né, que é a competência que não deixa de ser privativa porque vai à sanção do prefeito. Então, o deslocamento desse dispositivo é interessante, porque se vai à sanção do prefeito, não é privativo da Câmara. Então, isso que a gente procura aqui dizer. Apresentar projeto de lei para fixar o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. É atribuição da Câmara. Apresentar e votar, mas vai à sanção, porque se trata de projeto de lei. Percebam? Então, e o artigo 111 da Constituição do Estado de Santa Catarina fixa lá, né, então, que é fixado por lei de iniciativa da Câmara. Né? Então, para reforçar esse contexto aí. Ok? Próxima. Então, nesse caso,
Também a gente pode observar sobre o termo, né, que a gente observa no 2820 lá, né, da sua lei orgânica, e que deve ser deslocado também para o 27, e observado que dispõe os artigos 37 e 111 lá da Constituição do Estado, a remuneração, não, trocar por subsídios, né? E o artigo 111 da Constituição do Estado, lá do inciso 7º, diz subsídios também. Então, nós temos que pensar nessa mudança, né? E mais, né? É raro isso acontecer, mas a Constituição do Estado diz, olha, tem que ser até 6 meses antes do término da legislatura para viger a legislatura seguinte. Isso é uma prevenção, porque eu já vi lei orgânica dizendo o seguinte, olha, a fixação de subsídio até o final da legislatura, diz a Constituição Federal assim, até o final da legislatura, então vamos fazer 30 dias depois dos eleitos, já sabendo quem são os eleitos. Aí não, peraí. Né? Então, é algo assim complicado. Imagine, há câmaras municipais que foram substituídas integralmente das últimas eleições. Então, 9 vereadores não foram reeleitos e aparecem outros 9, né, então, para assumir os cargos nas câmaras. Então, a gente já viu isso acontecer. Vejo que a renovação dos vereadores no Brasil inteiro, né? E, claro que aqui pelo Sul a gente vê o mais conservador, mas a gente tem detectado, e nas pesquisas realizadas lá pelo programa Interleges, uma cerca de mudança em 71%. 71% de renovação. Eu não sei se aqui tem alguma Câmara que houve 100% de renovação, né? Mas, né, aí pelo Nordeste, pelo Norte, Minas, então, houve troca de cadeiras assim de uma maneira muito intensa, né? Então, de forma que a gente vê, então, que colocando antecedência mínima de 6 meses é um prazo adequado para que os vereadores assim o façam, né? A próxima. Então, nesse caso, seria apresentar projeto de lei para fixar os subsídios dos vereadores e buscando o que diz a Constituição do Estado, com antecedência mínima de 6 meses. Isso parametrizando, né, então, a Constituição Estadual. Próxima. Aqui, no caso, né, outra questão, né, que a gente encontrou e que não tem bem definida. Em São Miguel de Oeste, diz assim, né? Será 50%, será 30%, né? Então, de maneira que, com a população estimada em 2017, hoje passa de 40, a Constituição diz que nesse intervalo de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais, né? Então, não tem essa de colocar 50%. Isso já passou. Isso era antigamente, né? Mas agora, né, está em 30%. Próximo. É esse entendimento, então, do Supremo, né? A competência que é da Câmara apresentar esse projeto de lei, né? Isso é interessante que diz ali, ó, prescrições estabelecidas da Lei Orgânica Municipal na Constituição do respectivo Estado. Então, se a Constituição do Estado diz 6 meses antes da próxima legislatura, assim o faça. Próxima. Total de despesa do Poder Legislativo. Em 2009, a emenda 58, além de fixar o quantitativo de vereadores às câmaras municipais, também reforçou o artigo 29A, colocando o total de despesas que deveriam ser levados até as câmaras municipais, né? E, dessa maneira, né, então, nós temos que visto aí que o total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios vereadores, não poderá ultrapassar 7%. Né? Isso dependendo do número de habitantes, ok? Depois, lá no artigo 29A da Constituição Federal, tem aqueles incisos, e veja que ponto é o enquadramento do seu município para
ver a redação, né, então, apropriada para essa questão. E nós jogamos lá no artigo 132A da Lei Orgânica, porque é um tópico que fala sobre receitas e despesas do município. Então, só para se apropriar disso. Próximo. Licença do vereador. Vejo que essa é uma outra questão interessante. Nas políticas públicas para a primeira infância, né, isso foi lá em 2016, no dia 8 de março, aprovada a lei, claro, sancionada a lei, né, então, que garantiu para a licença, tanto a maternidade, gestante, ou então adotante, e paternidade, ampliação, né, então, de 120 para mais 60 dias, então, totalizando aí 180 dias. Ainda que seja matéria regimental, mas é preciso, né, então, esclarecer, né, esse tópico. Então, porque o artigo 33, né, então, fala sobre licença de vereador. Né, então, por isso que a gente procurou também a ampliar, né, então, esse dispositivo, colocando o inciso 4º, né, licença maternidade, paternidade e adotante. Né, então, a possibilidade, 180 dias, já houve até essa decisão, né, sobre os prazos diferenciados, né, devido, claro, né, então a vereadora, nesse sentido, com a licença né, gestante, então deve apresentar o atestado, né, a paternidade, o vereador apresentar o atestado. Isso não tem previsão, né, então, nem no regimento e nem na lei orgânica, por isso vale a pena, né, cumprir a legislação, no caso federal. Daí, né, então, seria a inclusão, né, então, desses dispositivos, né, inserindo o artigo 33A e o 33B, né, tanto para o vereador como para a vereadora. E também para o adotante, né, no caso. Bom, férias, né, até que enfim, chegamos nas férias. Né? Qual foi essa novela das férias? Né? Os vereadores da Câmara Municipal de Alecrim, no Rio Grande do Sul, adotaram a postura de colocar uma lei garantindo o direito a férias e 13º salário remunerado. Houve questionamento junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e isso subiu até o Supremo. E o Supremo, em 1º de fevereiro do ano passado, 2017, bateu o martelo e falou, olha, vereador é trabalhador, e todo trabalhador tem direito a férias e 13º salário. E isso veio para todos os agentes políticos também. Fez um efeito cascata, né, desde lá, né, dos senadores, deputados, né, que hoje já percebem esses benefícios. Então, com isso, criou-se esse direito, né, então, para o vereador, secretário municipal, prefeito e, por que não, o vice-prefeito. Né? São os agentes políticos da municipalidade que, pela decisão do Supremo, veio a adotar, né, então, esse critério, né, das férias. Então, a decisão está aí, e depois, querendo se debruçar na pesquisa, né, e nós sugerimos, então, redações para esses eventos. Veja o próximo. Então, seria o artigo 33C, né, colocando aí, é claro, se houver intenção do vereador das câmaras municipais em fazer uma nova lei orgânica, não precisaria colocar 33C, A, B, quer dizer, faríamos, né, então, uma nova lei orgânica municipal, colocando os tópicos que forem necessários. Então, seria nesse caso aí, os vereadores têm direito de gozar férias anuais de 30 dias, fazendo jus aos subsídios correspondentes às férias e ao 13º salário, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso, mediante requerimento aprovado pelo plenário. Né? Então, essa situação para
é muito assim, um pouco complicado, mas nós tivemos notícia, né, que vários municípios, então, reduziram o recesso para 30 dias, e tendo apenas 30 dias de recesso para configurar o quê? As férias dos vereadores. Obviamente que, mesmo em recesso, tendo férias, é preciso ter uma comissão representativa ou de representação, né, para que não deixe a Câmara Municipal fechada, porque os servidores não têm férias em determinados períodos anuais, né? Então, por isso, a Câmara não pode ser fechada. Então, nesse critério que a gente pode assim, observar, né, que esses vereadores que compuserem a comissão representativa terão direito a férias em outro período do ano, né? Então, isso, se fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês vão verificar. Não sei se na Câmara Municipal de Palhoça aconteceu isso, não recordo bem, mas há algum tempo eu pesquisei e vi que aqui em Santa Catarina os vereadores resolveram reduzir, né, então, o recesso parlamentar, que era de 55 dias, para 30 dias. Se for somar, né, então, o funcionamento da Câmara Municipal, de acordo com a Emenda Constitucional número 50 de 2006, que alterou o calendário de funcionamento, né, do Poder Legislativo, de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Né, isso são 55 dias. Né? Aí precisaria ver, né, a intenção do legislador municipal, se vai adotar esse critério ou não. Vejam que isso é de interesse local, né? Sempre entendendo. Tá? Mas daqui, né, tem ali o link, né, depois, se quiserem baixar, né, então, essa decisão, está ali já no STF, já como destacado no recurso extraordinário 65098. Próximo. Também, claro, né, a lei orgânica do município destaca as férias do prefeito, mas não destaca as férias do vice-prefeito nem dos secretários municipais. Né? Então, nesse caso, a sugestão é de mudar esse dispositivo, parágrafo 2º do artigo 68 da lei orgânica, que trata das férias do prefeito. E como é que está essa redação? O prefeito municipal gozará de férias 30 dias anualmente, sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir o descanso. Está escrito assim, tá? Mas, como tem direito ao 13º, então nós acrescentamos, o prefeito tem o direito de gozar férias anuais de 30 dias, assegurando-lhe o pagamento de 1/3 das férias, né, e do 13º salário. Né? E estendendo ali para encaixar, né, o vice-prefeito, lá no artigo 64A, né, poderia encaixar lá, bem como para os secretários municipais, com a mesma redação, né, no 84A também. Tá? Tudo bem? Próxima. Então, férias aí. Um outro fato curioso. Ora, nós sabemos bem, para eleger os membros da mesa, são necessários os votos, né, então, de maioria absoluta dos vereadores. No conceito, maioria absoluta significa o próximo número inteiro acima da metade. Nós devemos aproximar, né? E não metade mais um, né? Espera aí, metade mais um, nós temos um vereador pelo meio, né? Não dá, né? Então, nós teríamos que pensar nessa forma. São 13 vereadores, então seria o próximo número inteiro acima da metade, 7 vereadores. Então, 7 vereadores, poderemos eleger o presidente, o vice-presidente e os secretários da mesa, dependendo da composição. Né? Agora, para destituir do cargo da mesa, aí cria-se uma diferença de quórum, 2/3 de votos para destituir. Então, não é para destituir. Ora, se já tem um processo para destituição do cargo da mesa, é algo que se deve ter, garantir a ampla defesa e contraditório, antes disso. E outro fato, olha, mas esse primeiro secretário não está cumprindo com suas atividades para o qual tenha sido eleito. Bom, vamos lá.
né? A própria mesa diretora, nessa indisposição, deve chegar a algum acordo, né? Então, claro, né, que isso deveria ser interessante, colocar no regimento interno, não na lei orgânica, sobre a destituição dos cargos da mesa, porque se trata de assunto disciplinar interno à casa, e deveria constar da norma interna corporis. Mas está aí na lei orgânica, né, dessa maneira, é preciso que nós tenhamos uma redação, né, então, mais próxima. Ora, nessa questão, se há um fato grave cometido por um dos membros da mesa, o plenário que vai decidir a sua retirada com o mesmo quórum que o colocou, e não com 2/3. Então, não é para tirar, né? Como é que nós vamos conseguir 2/3? Né? Então, sugere-se a maioria de votos da Câmara, do membro faltoso, que após o devido processo de apuração, assegurado que a ampla defesa. Olha, tem algo perigoso nessa lei orgânica que nós devemos ter atenção. Imagina que, se o presidente não cumprir determinadas tarefas, se diz assim, será imediatamente destituído do cargo. Está escrito, nós vamos passar por isso. Como imediatamente destituído do cargo se o presidente deixar de promulgar uma lei cujo veto tenha sido rejeitado? E aqui está dizendo, né, que, no caso, poderia ser por maioria absoluta a destituição, mas esse gatilho colocado na lei orgânica precisa ser revisto, né? Vamos ver mais. Sobre comissões, né? A gente observa, né, que as comissões permanentes são 4, compostas cada uma de 3 membros, com as seguintes denominações. Tudo bem, 4, né, um número, né, então, aceitável. Não o que aconteceu lá na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, no Amazonas, que conta com 9 vereadores e 11 comissões. 9 vereadores para 11 comissões. Aí é demais, né? Eu falei, muda esse negócio aí, presidente, né? Mas vejo que a gente encontra, né, então, situações e situações, e isso isso vai para a regimentalidade. O que poderia colocar na lei orgânica seria a forma de composição que deve obedecer o quociente partidário. Pronto. Agora, dizer quantas são, nominar, vamos deixar para o regimento interno, né? E lá como vai ser a sua composição, né? Então, eu sugiro, né, que retire do texto da lei orgânica e coloque no regimento. Por exemplo, ali está uma redação que você não diz, né, também sobre o suplente daquela mesa, daquela comissão. Muitas vezes você tem ali 3 membros da comissão e fica esperando, aguardando o outro titular chegar. Às vezes ele licenciou do cargo, né, e como é que nós vamos reunir? Só temos 2 aqui. Então, chama um suplente. Então, prevê uma situação dessa natureza, né? Então, e outra questão, né? Por indicação dos líderes ou do bloco, né? E vejam, né, no início de cada sessão legislativa, assegurando-se a representação proporcional. Porque foi assim que o vereador chegou em cada Câmara Municipal. As eleições são proporcionais, né, e isso deve ser respeitado, né? Agora, ontem nós estávamos conversando com as colegas de um outro município, né, que justamente nós tínhamos que pensar, né, então, sobre a composição, então, das comissões, né? E daí seria nesse aspecto, né, da representação proporcional, se o líder indicar, né, a questão da CPI, não é isso? Então, dizia, olha, a CPI foi requerida, só que os líderes não indicaram, né, e passados 2 meses a CPI está lá, né,
E como é que se faz isso? Bom, vamos lá. Né? O que o regimento pode nos favorecer, ou a lei orgânica? Um prazo para que os líderes, então, indiquem os seus liderados para compor as comissões. Se não o fizer naquele prazo, isso pelos regimentos da Câmara e do Senado são 5 dias. Né? Se não o fizer, caberá ao presidente, então, designar qualquer outro vereador para compor aquela comissão, ainda que seja permanente. Né? Se for temporária, porque se cria uma comissão temporária, porque o assunto deve ser resolvido logo. E uma CPI é uma comissão que deve ter celeridade nas suas decisões. Então, se o líder não indicar em 48 horas, aí sim o presidente vai lá e compõe aquela comissão. Fato pitoresco aconteceu lá no Congresso Nacional em 2004, que houve o requerimento para a instalação de uma CPI pelos partidos contrários ao governo à época, e que já os próprios líderes indicaram os membros para compor a CPI do mensalão, lá em 2004, né, dizendo assim para todos, e os outros partidos que eram pró-governo, não vamos indicar, não vamos indicar, não vamos indicar, porque o regimento do Senado não dava prazo daquela indicação. Não dava prazo. O que os partidos interessados que tivessem essa CPI fizeram? Entraram, então, com uma liminar, um mandado de segurança, perante o Supremo Tribunal Federal, para que se cumprisse subsidiariamente o regimento da Câmara dos Deputados. E o regimento da Câmara dos Deputados diz exatamente isto. Nas comissões permanentes, os líderes têm um prazo de 5 dias para indicá-los. Se não fizer, o presidente designa. Comissões temporárias, 48 horas para os líderes indicarem. Se não fizer, o presidente designa. E foi isso que aconteceu. A decisão do Supremo era nesse sentido. Cumpra-se subsidiariamente o regimento da Câmara. Vocês não são congressistas? Não pertencem à mesma casa? Então, o sentido lógico foi esse. E, nesse caso, os partidos do governo começaram a popular, a colocar os nomes, então, nessas comissões. Ok? Então, é essa questão, né, que a gente deve também entender. Próxima. Bom, devolução do saldo da prefeitura do final do ano, né? É outro aspecto que tem tido um movimento por esse Brasil, da não obrigatoriedade, justificando a devolução, né, não a obrigatoriedade dessa devolução, justificando que a Câmara necessita ainda de algumas reformas, ou então compra de equipamentos, ou de fazer outros serviços necessários ali no final do ano. Nós já vimos câmaras municipais devolvendo mês a mês. Sobrou esse mês? Devolve. Sobrou esse mês? Devolve. Lá para a prefeitura, que é uma verba não carimbada. Você não sabe a destinação. Mas vamos fazer um acordo com o prefeito. Tá, mas o prefeito ele já vai sair. Né? E daí, no último mandato, vai ter um novo prefeito. Será que ele vai cumprir aquilo que foi acordado? O novo prefeito, que os vereadores então devolveram aquele quantitativo? E os tribunais de contas têm debruçado nisso daí. Há controvérsias? Entre um e outro, mas a maioria dos tribunais de contas dos estados, mediante consultas realizadas, e aqui estão os números das consultas e dos processos, indicam isso. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por não constar na lei orgânica, então devolve. Né? Mas se constar na lei orgânica que não vai devolver, então não devolve, porque não tem um marco legal, simplesmente isso. Né? É o que foi pacificado, né? E daí quem é aqui, quem lida com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina pode me ajudar nisso também. Né? Então, nesse sentido, pode falar, pelo menos a pesquisa bem rápida que eu fiz. Né? O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo decidiu que não há tal obrigatoriedade. O de Minas Gerais faculta a obrigatoriedade. Devolve se quiser. Tá? Mato Grosso obriga. Não, tem que devolver. Né? O de Santa Catarina
obriga a devolver nessa decisão lá de 2009. Né? Então, Tocantins não obriga, Pernambuco não obriga, Rondônia também não obriga. Ok? Próximo. Então, aqui só para a devolução, então, se a lei orgânica determinar que a devolução dos recursos do ODESC não utilizados seja obrigatória, não há o que se questionar. Tá? Isso aí é dentro dessas decisões que a gente viu aqui. Né? Então, diversos entendimentos, né? Então, sobre a sobra de caixa no final do ano. Né? Então, isso porque a escola, a Câmara pode ter um projeto para implantar uma escola do legislativo, até mesmo para servir a comunidade, concursos, ou diversas outras situações. Né? Então, isso pode faltar para a Câmara. Outra. Então, aqui a decisão do link que está ali também, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né, que a gente pegou essa notícia aí. Legislativo não é obrigado a devolver recurso financeiro durante o exercício. Né? Então, foi uma consulta realizada e assim decidiu o Tribunal de Contas daquele Estado. Próximo. Competências da mesa. Algo que também tem incomodado muitos presidentes de Câmara. O presidente de Câmara ele fica exposto apenas por ordenar despesas e autorizar despesas. E fica tudo, olha, nas costas do presidente. Assim não acontece nas assembleias municipais, assembleias legislativas e em algumas câmaras municipais de grande porte, e que o presidente não estaria afeto a autorizar despesas. Então, claro, né, que isso daí vem respaldar até mesmo o presidente, quando decidir sobre despesas, levar para a mesa diretora. Escuta, nós precisamos adquirir esse equipamento. A mesa diretora concorda, vamos autorizar? Então, seria um sentido de colegiado, né, da corresponsabilidade, não deixando vulnerável o presidente da Câmara. Então, essa é uma sugestão, né, isso é normal em outras câmaras municipais, em assembleias, no Senado, né, também acontece isso. Então, né, é um fato, né, que se pode pensar. Eu já vi câmaras municipais que colocam os membros da mesa com a seguinte composição. Você tem o presidente, tem o primeiro secretário, tem o primeiro tesoureiro e tem o segundo tesoureiro. Espera aí, né? Vamos lá, não é assim que funciona. Né? Nós temos que ter um presidente, temos que ter um vice, um primeiro e um segundo secretário. Né? E deles, poderia até ter um outro para desempate, né? Então, dessas situações, guardando, então, um número ímpar. Né? Então, essa é uma possibilidade, né? Então, que a gente aqui destaca para que não fique vulnerável, fragilizado o presidente e até mesmo, muitas vezes, pressionado. Né? Olha, presidente, nós precisamos aí que tenha os gabinetes com todo o aparato possível para poder trabalhar, desenvolver minhas atividades como vereador. Aí o presidente, bom, manda comprar lá, compra aí e tal. Quer dizer, não é assim mais. Tá? Então, é uma sugestão, vamos levar para a mesa. E a mesa, então, decide o que vai comprar, o que vai comprar. Uma pausinha para o cafezinho? Pausa? Só fechar aqui, obrigado. Não, então ali, aquela questão toda, né, a isenção atribuída ao responsável único, no caso, o presidente da Câmara, quando ordenador de despesas, deveria ser um servidor, até mesmo ocupante de cargo efetivo. Ora, a Câmara tem seus servidores efetivos, né, e que daí poderia ser ele o ordenador de despesas com o diretor, né, geral da casa, junto ao Tribunal de Contas. E a mesa autoriza. Quer dizer, então, essa de assinar cheque, fazer ordem bancária e tal, essas coisas, né, é muito perigoso. E um levantamento que a Justiça Eleitoral fez em todo o Brasil, cerca de 40% dos vereadores que exerceram como presidente de Câmara tiveram suas candidaturas impugnadas na ficha suja por conta
né, de até mesmo da não oportunidade de se defender e ter se exposto, né, então, dessa maneira. Ok? Deixa eu ver só o próximo, mas se tem sentido. Quando se trata dessa expressão, né, então, o artigo 85 da Constituição do Estado de Santa Catarina legitima a determinadas autoridades e órgãos para promover ação direta de inconstitucionalidade em face de lei local com a legislação estadual. E, com isso, é importante, é legal que se coloque também na lei orgânica do município esse dispositivo, né, acrescendo aí o artigo 45A. A mesa da Câmara é parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais contestado em face da Constituição do Estado ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio dessa no âmbito de seu interesse. Obviamente que nós entendemos, né, que, se for ao Tribunal de Justiça, nós temos aí o controle concentrado de constitucionalidade, mas quando vai em recurso extraordinário, o controle difuso. E nessas circunstâncias também, né, já legitima a mesa, bem como o prefeito municipal, a promover a ADIM, né, nessas questões. Quando nós falávamos acerca da devolução, né, dos valores ao Executivo, obviamente que, se colocar na lei orgânica, o Tribunal de Contas não tem como realizar, né, então, a inconstitucionalidade, teria que judicializar, né, então, essas questões. Então, por isso que há uma segurança, né, então, desde que se coloque, né, então, na lei orgânica o dispositivo da não devolução. Okay? O próximo. Outra questão também, né, como nós falávamos, acerca do presidente. Será que o presidente será destituído por aquela falta? Vejamos. Diz assim o texto do artigo 46. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara. O inciso 17 coloca assim, ó: declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, independentemente de deliberação do plenário, nos casos previstos em lei, sob pena de destituição e impedimento para qualquer investidura na mesa. Então, o presidente, né, é colocado, é posto de sua, vamos dizer, de sua posição, né, então, por faltar, né, esse quesito, né, por cometer essa falta. Então, e quando nós vimos lá, ele tem que ser destituído, qualquer membro da mesa é destituído por 2/3 de votos, quando, na verdade, deveria ser maioria absoluta. Então, há uma contradição, né, que a gente verifica aí dentro da própria lei orgânica. E isso é matéria regimental também, né? De qualquer maneira, então, seria simplesmente colocar, declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos desta lei orgânica. Pronto. Você não vai apenar o presidente, até porque os vereadores, inclusive o presidente, ao tomar posse, faz o compromisso, o juramento. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a lei orgânica do município. Pronto. Então, se ele vai cumprir a lei orgânica e se deixar de cumprir, aí é quebra do decoro parlamentar, né? Então, nesse caso, seria a comissão processante ou a comissão de ética, assim, se for constituída, e a gente sabe, quando nós falarmos no regimento, então, muitas câmaras municipais não têm sequer o seu código de ética e decoro parlamentar, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, então, esta questão também é outra, né, que a gente não entende, não procurei fazer um esforço para compreender. Eu gostaria que vocês, se pudessem me ajudar nessa interpretação, né, quando diz do artigo 46, dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara, aí tem lá o inciso 27. Como é que está aí na sua lei orgânica? Quer dizer, há uma desconexão, né, a falta de ligação, né? Então, não está bem concisa a redação. Então, por isso, se sugere, né, nesse caso, até revogar, né, porque não, até porque é o seguinte, ele será afastado da presidência,
né, se deliberar assuntos que envolvam parente de segundo grau. Eu gostaria que nós refletíssemos o seguinte: qual a matéria que é posta em discussão e votação que não vai envolver o próprio vereador? Eu não vou nem dizer parentes de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mas que envolva o próprio vereador. Qual o projeto de lei que o vereador não vai ter interesse próprio? Tem algum? Eu não tenho interesse nessa. Ora, se o projeto de lei não vai atingir toda a comunidade, então vai atingir também o vereador, e ele vai ter interesse. Se for na rigidez, o vereador não vota nada, porque tudo vai ser interesse próprio. Porque é interesse do município, e ele está defendendo o município, ele está defendendo o interesse, então, da coletividade, não é mesmo? Então, assim, ajudem-me a raciocinar com isso daí, por favor. Então, quando a gente buscar alguns slides aqui para frente. Então, essa matéria de segundo grau, então, for denunciante em processo de cassação de mandato. Espera aí. Então, ele não pode participar do processo, porque ele denunciou aquele outro vereador, mas ele tem a inviolabilidade por palavras, por opiniões e por votos. Isso é princípio constitucional que a gente não pode tirar do vereador essa prerrogativa de votar. Mas ele denunciou, então ele não vai participar. Ele tem que sair da presidência. Não é assim. Ele foi eleito pelos pares para exercer a presidência. Que falta ele cometeu para não exercer a presidência? Então, é nessa substância que nós precisamos alertar, né, dentro das casas, né, que o presidente ele tem seus direitos também a serem garantidos. Então, do jeito que foi colocado, e isso é matéria de regimento interno, não de lei orgânica, né, então seria para revogar. Né? Outra. Então, há um defeito, né, nesse artigo 47, no inciso 1º, porque já diz sobre a norma jurídica. Uma coisa é proposição. E proposição, na definição, se diz, proposição é toda matéria sujeita a deliberação. Então, toda matéria sujeita a deliberação é igual a proposição. Uma vez deliberada, torna-se o quê? Uma norma jurídica. Você tem um projeto de resolução aprovado, vira o quê? Uma resolução. Um projeto de decreto legislativo transforma-se em decreto legislativo. Um projeto de lei sancionado torna-se uma lei. E uma proposta de emenda à lei orgânica torna-se uma emenda à lei orgânica. Então, faltou esse termo, proposta, aí pelo inciso 1º, tá ok? Então, e aqui uma novidade, para que nós não percamos o motivo de alterar, né, então, a lei orgânica a partir de então, já que a intenção é fazer uma revisão e adequando a Constituição Federal e a jurisprudência, é que a cada 2 anos a Câmara se reúna para consolidar as alterações, as novidades, né, e com isso não ficar tanto tempo, desde 1990, né, sem realizar essas atualizações. Se firmar isso na própria lei orgânica, eu creio que seja interessante, evitando a insegurança jurídica. E, mais uma vez, né, como a equipe é muito pequena lá do Interleste para realizar em todos os municípios essas ações, que sejam multiplicadores. Nós queremos isso, né, que cada um aqui, né, seja multiplicadores dessas ações. Ajudem-nos, né, então, a ter um marco, né, então, jurídico bem interessante. Tá bom? Muito obrigado, Claudete, que beber dessa água. Vamos lá. Então, muito bem. Próximo. Iniciativa das leis, né? Nós vimos até que o eleitorado, pela Constituição Federal, a iniciativa popular do eleitorado, corresponde a 5% do eleitorado nacional para apresentar projetos de lei de iniciativa popular.
Alguém assinou aqui a lei da ficha limpa? Alguém assinou? Ok, então, iniciativa popular, né? A lei da ficha limpa. As medidas anticorrupção, também, iniciativa popular. 5% do eleitorado, que corresponde a 1.700.000 habitantes, um pouquinho mais, né? E de assinaturas em pelo menos 5 estados, né? Então, para que possa levar até o Congresso Nacional e, com isso, então, ter ali a participação popular, que é plausível, isso é interessante. Mas fala em 5%, e a lei orgânica fala em 10%. Então, quer dizer, você reduz a participação popular em 10% da população. Então, em vez de você coletar aí cerca de 2.000 assinaturas para um projeto de lei municipal, aqui em São Miguel, então você vai precisar de 4.000 assinaturas, né? Então, seria um acerto pelo princípio da simetria constitucional. Outra. Aqui nós vimos a exigência de lei complementar no artigo 50, parágrafo único. Tudo bem, algumas matérias são necessárias para que se tenha o instituto da lei complementar. E sabemos, e vamos repetir isso, né, quando falarmos do regimento a partir de amanhã, que uma lei complementar depende de maioria absoluta de votos, enquanto a lei ordinária, maioria simples de votos. Normalmente, a lei ordinária, quando se coloca em votação, desde que não haja a votação nominal, né, porque aí a votação pelo processo simbólico, nós veremos isso pelo regimento, aqueles que concordarem permaneçam como se encontram, aprovado, pronto, né, então nós temos aí a votação simbólica, né. Mas quando você exige o quórum qualificado de maioria absoluta ou 2/3, aí nós precisamos ter a votação nominal, o sim, o não ou a abstenção, né? Então, nessas questões todas. O curioso é que lá em Erechim, né, o regimento, então, coloca que o presidente, quando exigiu o quórum de maioria absoluta, não vota. Ué, mas espera aí, né? Ele tem que votar quando houver desempate. Muito bem, vai votar quando houver desempate, bacana. Mas quando que um quórum que exige maioria absoluta vai dar empate? Nunca. Se existe maioria absoluta, não tem como haver empate. Então, ele vota, né? Então, isso foi colocado, né? A comissão especial criada, né, lá já anotou isso direitinho para que pudesse repensar esse quesito. Mas, então, Código Tributário, sim, Código de Obras, postura. Agora, o regime jurídico único dos servidores municipais não precisaria ser, então, com esse quórum expressivo, a meu ver, né? Então, por conta do regime jurídico dos servidores públicos federais, que é uma lei ordinária, não é lei complementar. Da Guarda Municipal, né, ali é questionável, a criação de cargos, funções ou empregos públicos não necessita de ter a lei complementar. Vejam que, até por medida provisória, o chefe do executivo, que a medida provisória tem força de lei desde a sua publicação, né, para a criação de cargos é feita dessa natureza. Então, uma lei ordinária resolveria. Que institui o plano diretor, tudo bem, isso aí né? E prevenção de incêndio, a lei de prevenção de incêndio, precisar de maioria absoluta para aprovar, né? Eu acho um pouco demais, né? Então, poderia ser simplesmente, né, maioria simples. Outra. O que a Constituição Federal elenca como casos que dependem de lei complementar? Citei aqui aqueles que são próprios para os municípios, para as leis municipais, né? Então, o que nós temos? Desmembramento de distritos. Caso crie distrito, aí tem que ser lei complementar. Área de atuação de uma fundação pública que se crie, lei complementar. Uma agência, lei complementar. Quer dizer, determinados órgãos, então, por lei complementar. Procedimentos de avaliação periódica de desempenho de servidor estável, então, por uma lei complementar. Eu coloquei ali os dispositivos da Constituição que se refere a isso, para que façam suas consultas, suas pesquisas, e amparem isso e coloquem, olha, quais são os casos que necessitam lei complementar.
Aí você tem que colocar na lei orgânica mesmo, né? Então, a elaboração, alteração, consolidação, número de vereadores, né? O artigo 45, parágrafo 1º, então, elenca que a Constituição Federal deve colocar, né, então, os 81 senadores e 513 deputados. Não está colocado assim lá. Você não vai encontrar esse número na Constituição Federal. E por que você vai colocar o número de vereadores na lei orgânica? Então, a Constituição Federal diz que o número de deputados e senadores deverá ser mediante lei complementar. Então, eu vejo que o número de vereadores municipais poderia ser por lei complementar. Outra, dispor sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis, é algo que nós não vimos nas leis orgânicas do município. O que significa, e principalmente a questão de consolidar as leis municipais. Ora, se nós, me ajudem, ontem, a última lei sancionada aqui no município levou que número? Alguém poderia me dizer? Qual foi a última lei sancionada aqui do município? 8.000? 8.000 e pouco. Lei número 8.000 e pouco, e ainda falei de uma média de 2.000 por município, lembram disso? Então, São Miguel do Oeste tem a lei número 8.000 e tanto. Será que nós temos aí, dentre essas leis, aquelas que alteram dispositivos, não revogam, não falam em revogar, mas que alteram dispositivos de outra lei, que vem alterar outra lei, outra lei, outra lei? Olha o imbróglio que causa essa confusão de leis. Então, a consolidação significa o quê? Você reunir todas aquela lei, trazendo a lei mãe, que foi a primeira, a raiz, e buscando todas as outras leis e fazê-las uma. Às vezes você tem 10, 15 leis e você consolida em uma. Você reduz. E outra, você não precisará fazer uma pesquisa de 15 anos atrás de uma lei que está lá atrás. Então, vale uma sugestão, se quiserem, nós temos modelos, então, que poderia ajudá-los, e criar uma lei complementar, sobre a consolidação das leis do seu município. E utilizar, no caso, o SAPL, que aí vai compilar essas leis. Você armazena lá e traz ali automaticamente. Quando nós fazemos uma pesquisa lá no Planalto, da Constituição Federal, aí você vê lá, Constituição Federal, aí você clica ali, texto compilado. Então, você vê ela, então, ali, no caso, toda já sem aquelas alterações. Mas é interessante você buscar o que dizia aquela lei anos atrás. Ok, gente? Então, ainda, atribuir competências ao vice-prefeito. O que o vice-prefeito faz? Alguém poderia me dizer? Substitui o prefeito. Mas, peraí, ele não está ganhando? Está recebendo lá, seus subsídios? Vamos colocar atribuiçãozinha para ele aí, vamos buscar isso aí, por lei complementar. Dispor sobre matérias tributárias, claro. Toda matéria tributária, lei complementar. Finanças públicas, lei complementar. Prazos para as matérias orçamentárias, lei complementar. Dispor sobre a forma de entrega do 10º ao legislativo. Isso é mandamento. O artigo 168 da Constituição Federal diz para todas as esferas, incluso municípios. Estabelecer limites para despesa com pessoal inativo, também é outra particularidade. Próxima. Bom, urgência, 45 dias. Então, se o prefeito pede para que haja a urgência daquela matéria, o vereador vai esperar 45 dias para colocar em pauta? É assim que funciona? Nunca, Pelo contrário. Se a sua Câmara Municipal tem uma sessão com início às 19 horas, no início falam os oradores inscritos, aí 19h30 chega o secretário, até mesmo o prefeito, olha, coloque em pauta esse projeto de lei, o parecer já está aqui também junto. Não é assim que funciona ou estou enganado? Ainda não? Como é que funciona?
24 horas. Urgência, 24 horas. Para protocolar até colocar em pauta, né? 24 horas. Ótimo. Maravilha. É isso que tem que acontecer mesmo, né? Nós precisamos de ter prazo para que os nossos vereadores entendam o projeto de lei que é encaminhado no Executivo para ser ali votado. E até mesmo o procurador jurídico entender, espera aí, deixa eu ver qual é a intenção aí desse projeto de lei. Ver quais são os impactos advindos daquele projeto, né? Vamos à legística, né? Então, é nisso que a gente procura alertar. O prazo de 45 dias é muito, né? Mas é colocar, né, então, o prazo mais adequado, né? Mais adequado. Que seja ali de 7 dias, né, de uma semana, sei lá, 5 dias ou 24 horas, bacana. É um prazo bem legal, 24 horas. Então, ele dá um prazo, a gente estudar o processo e já coloca, que é para não trancar as administrações do presidente. Nós temos a felicidade de ter um presidente muito atuante, a gente precisa de mandar a pessoa para dentro. Eu queria, da minha parte, que ele ficasse satisfeito, porque a lei não permite. Quem sabe nós vamos achar no conjunto outro para substituir, que é difícil. É muito importante, quando o presidente da Câmara seja atuante, rápido, que coloque em pauta em seguida todos os projetos, que após os vereadores estudarem e que é cobrado por ele já coloca que é para facilitar a administração do município. E graças a isso, nós estamos fazendo uma administração muito boa para São Miguel do Oeste. Maravilha. Bom, muito bem. Justamente, tem um prazo. O vereador tem que saber que está votando. O que estou votando? Né? Claro, né, que nós sabemos, né, devido às atividades que os vereadores exercem, muitos deles não têm conhecimento, né, jurídico necessário para isso. O escritor Zygmunt Bauman, quando escreveu o seu livro Legisladores e Intérpretes, ele coloca com propriedade, dizendo que, no caso, o legislador é um metaprofissional para decidir as situações levadas para a discussão e votação. Por isso se diz, nós temos os legisladores, mas precisamos ter os intérpretes, né? Os intérpretes estão aqui, né, realmente fazendo a diferença, né, então, nessas questões. Será que o legislador, quando ele colocou que a Câmara deverá manifestar-se em até 45 dias sobre a proposição, ele não quis dizer o prazo de tramitação de 45 dias, no caso da proposição ser de urgência, e não para ele falar sobre a urgência da proposição? Isso aí a gente vê que o Poder Constituinte originário dispôs desse dispositivo, né, claro, sendo redundante, mas no sentido de que, se o presidente da República encaminha um projeto de lei, em 45 dias não foi aprovado, então vai obstruir a pauta. Isso em cada casa do Congresso Nacional. Então, mais 45 dias no Senado. Então, nós teríamos 90 dias para tramitação. É uma letra morta da Constituição Federal. Vez ou outra, você tem um projeto de lei com um regime de urgência solicitado pelo presidente da República, porque ele tem um instrumento mais forte que esse instrumento é a medida provisória. A medida provisória, quando chega, bom, já com força de lei, obrigando, né, então, os deputados e senadores a realizar a sua discussão no prazo de 45 dias, se não obstruir a pauta. Então, por isso que, no caso, foi reproduzido, né, então, nas leis orgânicas municipais, né, então, esse prazo de 45 dias.
então, para que seja pautado. Poderia ser um prazo razoável, mas não tanto assim. Que se pede urgência, não é para ficar demorando tanto tempo. Se pede urgência porque o prefeito precisa de prazo para realizar determinada ação governamental, para cumprir determinada política pública, senão ele é capaz de perder até recurso nesse sentido. Então, ele precisa votar logo. É claro que não pode ser atropelado, né? Então, acontece muito disso, que lá no Executivo, o prefeito ele sabe que tem que aprovar aquela lei em 30 dias, mas ele manda lá para o departamento jurídico, aí fica aquela morosidade, sabe, aquela amarração com o secretário. Será que a gente vai mandar essa lei ou não? Quer dizer, o prefeito, quando vai assinar o encaminhamento daquela mensagem, poxa, mas eu pedi isso aí há 30 dias atrás. Vocês já estão me trazendo dificuldades. Eu vou ter problema lá na Câmara para aprovar isso de hoje para amanhã. Então, isso porque houve um mau planejamento lá na origem. E acontece demais. Vocês sabem disso mais do que eu, né? Que o prefeito ele quer encaminhar aquele projeto, mas fica amarrado lá. Ó. Aí quando chega, né, olha, a negociação, né, para votar urgente aquela matéria. Mas, em respeito a isso, tem um prazo de 45 dias, eu acho que poderia reduzir. Isso aí não precisaria ser tanto tempo assim, né? Vejam que quando há um pedido de urgência do prefeito que chega na sua Câmara, as comissões se reúnem para dar parecer? Silêncio. Né? Quem cala consente, né? Então lá. As comissões não se reúnem. E vai direto aonde? Ao plenário. Cadê a comissão? Então, nesse caso, né, para que comissão? Claro, a comissão é importante, porque nenhuma matéria poderá ser votada se não tiver o parecer constituído ali. Ainda que seja parecer jurídico, mas o parecer do relator ali daquela matéria, ele foi investido no cargo de legislador para também relatar matérias, baseado nos pareceres, nos pareceristas. Então, de certa maneira, nós temos que entender essa questão. Nenhuma matéria poderá ser votada sem o parecer. Isso é princípio básico do processo legislativo, coisa que a gente não estuda na academia. Lá na academia você não estudou processo legislativo, você estudou direito profissional quando passou lá do artigo 47 da Constituição até o 69, né? Então foi ali, ó, é isso aqui que funciona. Então, né? E aí você tem que aprender o princípio do processo legislativo, que é básico. Se tiver recurso, né? Se tiver emenda, se tiver parecer, então, aí, no caso, deve acompanhar a proposição principal. Então, quando for apresentada parecer oral em plenário, joga para a matéria regimental, né? Então, isso acontece muito. Próximo. Então, outra coisa, acerca da sanção tácita, que está na doutrina, né? Então, expirado o prazo de 15 dias úteis, depois que foi levado o projeto de lei com autógrafos para a sanção, ocorre, né, a promulgação. Mas quem é que vai promulgar, né, aquela lei, expirado o prazo de 15 dias, entre aspas, tida a sanção tácita? Então, nesse caso, o silêncio do prefeito importará em sanção? Não, porque o único que tem poderes para sancionar, exclusivamente, é o prefeito. Nenhuma outra autoridade tem como sancionar a lei. E quando se diz sanção, na definição, é de aceitação, aquiescência. Então, se o prefeito, né, então, não aquecer no prazo de 15 dias, importa em promulgação. Então, seria trocar esse termo, sanção por promulgação. E quem que vai promulgar? O presidente da Câmara.
Na ausência dele, o vice-presidente da Câmara, e fecha por aí, né? Então, é nessa situação. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em promulgação pelo presidente da Câmara e sua ausência pelo vice-presidente da Câmara em 48 horas. É preciso dar prazo. O município de Lima Duarte, lá em Minas Gerais, né, então o procurador jurídico estava dizendo, olha, o que nós vamos fazer? Porque tem uma lei lá do ano passado, né, que não foi aprovada aqui, né, no caso o projeto de lei foi aprovado com autógrafos, o prefeito ele não sancionou. Decorrido o ano, o que se faz? Promulga. Né? E a lei? E o número da lei? Olha, aí tem que seguir uma sequência, né? Não tem jeito. Mas, e a vigência? Põe a vigência lá atrás, de quando foi, né, então, ali no caso, resolvida a aprovação pelos vereadores. Né? Então, é essa a questão que a gente pode também entender quando a não promulgação, né, então, do prazo de 48 horas pelo prefeito, isso quando, aí já nesse próprio artigo 53, você pode observar em relação ao veto. Então, o veto foi rejeitado, vai ao prefeito. O prefeito tem um prazo de 48 horas para promulgar aquela lei. Ele não tem mais escolha, ele não tem como sancionar. E se ele não o fizer, em 48 horas, o presidente, na sua ausência, o vice-presidente da casa, também no prazo de 48 horas. Ok? Tá? Isso aí para a gente obedecer o princípio do processo legislativo. Outra. Matéria rejeitada. Outra reprodução que não foi bem direcionada da Constituição Federal. Ora, a Constituição diz, se uma matéria for rejeitada na sessão legislativa, ela poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa, desde que haja votação da maioria absoluta, e não 2/3, como ali a gente viu. Então, teria que colocar maioria absoluta. Ok? Outra. 58. Essa é outra questão. Falamos ontem acerca das contas rejeitadas do prefeito. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que deve-se dar a oportunidade para o prefeito na ampla defesa e no contraditório. Né? É ex-prefeito, é aquele que esteve ali, no caso, afastado. Né? Então, daqui a 4 anos nós vamos julgar uma conta lá de trás daquele prefeito, pode acontecer isso. Né? E a Câmara rejeitar, e sendo que ele não se encontra mais no cargo, qual o direito de defesa que ele vai ter? O microfone ali, por gentileza. Adilson, de Romelândia. Essa ampla defesa e o contraditório do interessado já foi dado lá no Tribunal de Contas. A Câmara não precisa mais abrir nenhum tipo de prazo para ele, porque ele já teve essa oportunidade. Já está recebendo com essa defesa produzida lá e esgotado todos os prazos de recurso, etc. Ou na Câmara também. O Tribunal de Contas é superior à Câmara? Não. É um órgão auxiliar. E por ser um órgão auxiliar, é uma opinião. Ele dá um parecer prévio. Parecer é uma opinião. Você aceita aquele parecer ou não. Você pode derrubar o parecer. Ele não vincula, ele só opina. Perfeito. Ele não vincula. Então, aí o poder é da Câmara agora. Ela é que julga. O Tribunal de Contas não julga. Então, o julgamento, e todo julgamento depende de quê? De ampla defesa e contraditório. Ainda que ele tenha manifestado nos autos previamente, lá atrás, mas é preciso dar oportunidade. O Supremo já pacificou esse entendimento. Está aqui, olha, lá em 2011, né? Prefeito municipal, contas rejeitadas pela Câmara Municipal, direito ao contraditório e à ampla defesa. É o Supremo que decidiu isso daí. Né? Então, seria acrescer esse dispositivo do artigo 58, parágrafo 3º, ampla defesa e contraditório. Próximo. Opção pela remuneração. Tá? A jurisprudência diz, né, então, que o prefeito
se caso tenha uma outra fonte de renda, ele deve fazer opção pela remuneração. E vejam que até mesmo, né, eu sempre cito o exemplo do prefeito João Dado, de Votuporanga, São Paulo, que é aposentado como auditor fiscal, né, então, do Estado de São Paulo, né? E aí, no caso, esbarra justamente no teto, né, constitucional, remuneratório, né? E se ele receber como aposentado o auditor fiscal e mais os subsídios de prefeito, ultrapassa o teto. Aí realmente ele deve, né, então, fazer opção, então, pelos subsídios ou remuneração, no caso aí. E é justamente isso que diz. Agora, o vice-prefeito também é enquadrado nisso, porque já houve uma decisão, então, do Supremo. A próxima. Compete ao prefeito, dentre outras atribuições, está no inciso 14, fazer publicar os atos oficiais. Ora, mas não são somente os atos oficiais, né? A Lei de Acesso às Informações e de Responsabilidade Fiscal amplia, alarga esse poder, né, então, de publicação, né? Obviamente, então, que mereceria, né, uma nova redação. Próximo. Então, está aí a Lei 12.965, o Marco Civil da Internet, né, que destaca a necessidade de que todos tenham informação, né, sobre vencimentos, salários, subsídios, né, então, de quanto recebe a Câmara, de quanto gasta. Isso deve ser estampado ali na internet. Próximo. Horário do comércio. Essa é uma competente o município fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, né? Isso nós vimos porque, no caso, havia uma rigidez, né, então, em vários municípios, de que os comércios não deverão abrir aos domingos, né? Então, o comércio não abre aos domingos. Ora, mas espera aí, né? Isso ficou muito complicado, né, para que o município venha a gerar renda, né, e receita, né, então, no caso. Com isso, deixa aberto, principalmente por conta dos shopping centers, né, principalmente das grandes cidades, que têm um funcionamento diferenciado, né? Então, o prefeito ele pode, no caso, estabelecer o funcionamento comercial, não bancário, né? Isso aí já o Supremo decretou que não. Próximo. Então, é essa aqui, olha. O município pode editar a legislação própria com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente, com o objetivo de determinar as instituições financeiras que instalem em suas agências, em favor dos usuários de serviços bancários, clientes ou não, equipamentos destinados a proporcionar segurança, tais como portas eletrônicas e câmeras filmadoras, ou propiciar-lhes o conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou ainda a colocação de bebedouros. Isso pode ser uma lei municipal muito favorável para que as instituições financeiras assim o façam, em obediência ao Código do Consumidor, né? Então, é uma sugestão, né, de uma lei municipal. Agora, fixar horário bancário, aí é diferente. Isso não pode. Mas outras situações, aí pode, né? Segurança viária, só para a gente fechar aqui, para a gente ir para o almoço. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da coletividade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, né, e além de outras atividades previstas em lei. Em 2014, aquilo que nós estávamos conversando ontem, acabou a União transportando para os municípios a responsabilização do sistema da segurança viária, né? E, com isso, o ônus, né, então, deve ocorrer. Ontem nós falávamos até de estruturar, né, a carreira de agente de trânsito, visando, né, cumprimento da própria Constituição Federal, né? E daí, né, então, nós vamos ficar com essa dinâmica para a tarde, para vocês pensarem, né? Então, qual o sentido de uma lei estadual interferir nos assuntos de interesse municipal e como adequar a situação sobre o sistema viário, que passou a ser responsabilidade também dos municípios, né? Claro.
2 é favorável e 1 é contra. Nas comissões, nas sessões eu troquei também aí. Vou dizer. Nas comissões, somos em 3. 2 é favorável e 1 é contra. O que vai valer? Obrigado. Nesse caso, vai ser a maioria, né? Não há possibilidade de um empate e, obviamente, que não houve unanimidade, né, dizendo nesse sentido, e que prevalece é o voto do vencedor, no caso. Né? Então, aí os 2 prevalecem sobre os outros. A matéria é aprovada. É aprovada. Pode... Nesse caso, o voto vencido pode fazer um relatório à parte? Legal. Nós podemos aqui adiantar, né, então, esse assunto. Imaginem todos, se houve um voto ali contrário, né, então, contrário, e digo que é ao parecer do relator. Observem bem. No processo legislativo, nós temos uma matéria principal. E a matéria principal vem como acessória a matéria chamada parecer. Então, o parecer é a matéria acessória da principal. Onde vai o projeto de lei, o parecer vai acompanhando. Como se fosse um veículo. Você tem lá os acessórios do veículo, você conduz aquele veículo, leva também os acessórios daquele veículo. Pensando nesses termos. Então, lá, o parecer foi aprovado com 2 votos, e na pergunta ali, né, então poderia ser, no caso, voto contrário daquele que não satisfez com o parecer daquele projeto de lei. Submetido aqui ao plenário, em pauta, você vê lá, item 2 da pauta, projeto de lei com parecer favorável. É isso que vai aparecer aqui, com parecer favorável. Agora, naquela oportunidade, pode ser que o relator, quer dizer, que um dos membros da comissão, contrariamente ao parecer, devido a um dispositivo dentro daquele projeto de lei principal. Eu não concordo com o parecer dessa forma, porque tem um dispositivo do projeto de lei, eu não concordo com ele. Qual vai ser a oportunidade? Ele apresenta aqui em plenário, se ele se sentir, né, então, nessa possibilidade, de apresentar um destaque para a votação em separado daquele dispositivo que ele vai sacar, ele vai apresentar. Olha, eu tive o meu voto contrário a esse parecer devido a esse dispositivo, e ele foi aprovado dessa maneira, mas eu não gostaria que esse projeto de lei fosse aprovado com esse dispositivo. Por isso eu estou destacando perante o plenário, porque o plenário é soberano. O plenário derruba o parecer da comissão. São 3 na comissão e são 13 aqui. Tem mais 10 para aprovar aquela proposição. Imagina, então a soberania do plenário é respeitada, ainda que seja da Comissão de Constituição e Justiça, que tem ali unanimidade, mas o plenário, ele pode ser a instância recursal contra aquele parecer contrário de uma CCJ. Existe um recurso para isso. Então, de maneira que a possibilidade de resgatar, até mesmo, né, então, o autor da proposição, que a comissão, então, aprovou, mas retirou um dispositivo, o autor da proposição, ele pode resgatar aquele dispositivo que ele concorda que deva ser colocado de volta, com um substitutivo que foi da comissão, por exemplo, e daí, portanto, levar a votação perante o plenário e resgatar a redação original que ele apresentou no início. Só para a gente, então, entender isso aí. De outra sorte, os 3 membros da comissão, né, visto que aconteceu de 2-1, aquele que foi contrário poderia apresentar um voto em separado.
E a comissão, então, estaria votando pelo parecer de um ou parecer de outro. Deu empate? Quem desempata? O presidente. Pode ser que nem sempre o parecer do relator ele seja aquele referencial, porque um outro pode apresentar um voto em separado, e que poderia ser uma previsão nos regimentos internos. Espero ter respondido aí, não sei se eu consegui concatenar as ideias e me fazer entendido. Mas o requinte do processo legislativo é muito legal, né, da gente cuidar dele, de falar, né, então, como o início, meio e fim, né, então, das matérias, né, que são ali discutidas e votadas. Tinha uma outra pergunta lá, né? Não? Todo mundo com fome. Muito bem. Então, o sentido de uma lei estadual interferir nos assuntos de interesse municipal é algo que eu vou demonstrar para todos, então, à tarde, né, que é uma lei, né, então, do Estado de Santa Catarina interferindo em lei municipal. Né? Vamos ver até que ponto isso aí pode acontecer. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.